pouquinho desse olhar de celebrante para esse assunto. Boa tarde. Boa tarde. É com grande honra que estamos aqui. O casamento é a união de duas pessoas, é onde tudo inicia. Então, o primeiro passo é ter amor. Então, tendo amor, tudo é mais fácil. Existe a TPN, tensão pré-nupcial. Então, até a data do casamento, tudo acontece. Então, tem que ter primeiro passo, a harmonia do casal. Segundo passo, ter uma excelente cerimonialista, que ela vai ser a sua melhor amiga, confidente, psicóloga. E o terceiro passo, definir como será o seu casamento. Vai ser religioso? Vai ser dentro de um templo religioso? Vai ser em um local, no cartório apenas? Ou no próprio buffet? Então, é interessante porque nós, que fazemos parte da cadeia produtiva que trabalha com eventos, nós estamos envolvidos para a realização dos sonhos dos noivos. Então, a gente não pode impor. Muitos de vocês têm sonhos. Nós não vamos, de forma alguma, dizer, faça assim, não, tá errado. Não, é o sonho de vocês. Então, a gente vai realizar da melhor forma, de uma situação que seja conveniente para vocês, noivos. A celebração do casamento. Aí eu vou puxar a minha sardinha, eu já falei da Is. Então, eu faço celebração de casamento de forma agnóstica. O que seria agnóstico? Eu tenho uma religião, tá? Eu não tenho nada contra a religião. Mas, pelo contrário, eu tenho respeito por todas as religiões. Tem muitos casais que têm preferido, em vez de contratar uma autoridade eclesiástica, casar dentro de um templo religioso, porque muitas vezes é algo que já tem pré-determinado roteiros. Então, o casamento dentro de um buffet na praia, tem muitas pessoas que têm aquele sonho ao pôr do sol, ao nascer do sol, né? O Alok que nasceu no Cristo Redentor. Então, o que acontece? Nessa situação, muitas autoridades eclesiásticas não comparecem. E o celebrante, ele é aquele profissional para realizar da forma que os noivos querem. Então, lá existe Deus. Mas por quê? Porque onde tem a família, aonde tem os amigos, Deus está presente. Então, tem pessoas que não tem nada a ver com uma situação de ser padre ou pastor e tem desrespeito com as religiões. Então, a maneira agnóstica, nós seguimos uma linha neutra, tendo respeito com todos, podendo ter ou não, caso os noivos prefiram, porque muda conforme cada casal, é personalizado cada casamento. Não existe, pode ser no mesmo local, com os mesmos fornecedores, mas o casamento, ele é personalizado, ele é individual. Não tem como, olha, hoje não vai casar amanhã porque hoje está chovendo. Não tem. Casamento é algo perecível. Então, nós temos que realizar da forma que vocês querem. Então, tem noivos que querem Pai Nosso. Mas Pai Nosso, sim, é uma oração universal. Que é mais forte do que uma oração universal no momento da bênção das alianças, sendo proferida aquela oração pelos pais, as pessoas que os noivos mais amam. Então, o celebrante, ele dá essa situação de personalização do casamento. E nada melhor do que o ajuste do sonho dos noivos do que ter a cerimonialista para tornar também realidade. E dando continuidade, é interessante que o primeiro profissional, depois que vocês tomaram a decisão do casamento, é o cerimonial. Por quê? Porque é o cerimonial que vai dar o norte do evento de vocês. É bastante comum eu ter reuniões com clientes que já fecharam
praticamente quase tudo e acabaram tendo certos prejuízos, né? Por exemplo, quando vai casar numa praia, é lindo, é um sonho, a gente abraça o sonho de vocês, mas é interessante que haja uma organização, né? Por exemplo, tem meses que você vai precisar de uma certa estrutura na praia, né? E levando também em consideração que tudo fora de um local se torna mais oneroso para vocês. Então tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, primeiro de tudo, vou casar, pronto, o sonho vai acontecer. E agora vamos, quantos convidados? A partir da quantidade da lista de vocês, é que nós vamos para o espaço do evento em si. Se vai ser numa casa de praia, no buffet, né? Depois disso, vamos para a decoração, que é interessante que vocês vejam a decoração que está dentro do orçamento de vocês. Depois, em seguida, nós temos a banda, que vocês têm que definir a banda que vai tocar, se vai ser só na cerimônia, se vai ser recepção, se vai ser DJ, se não vai. Então, são esses pormenores que é preciso que vocês tenham um cerimonial, né, qualificado, com responsabilidade, que realmente dê toda essa atenção que os noivos, principalmente as noivas, né, Malu, que a gente sabe que ficam naquela tensão. Então, assim, é importante ter esse delineamento de como vai ser a festa de vocês. E aí a gente passa para os convites, que também é interessante, né? Os convites, quantos são por pessoa, se é por família, porque às vezes quando vocês estão sem assessoria, um caso bastante comum de acontecer é pedir guardanapo a mais, né? Não foi definido, por exemplo, no layout da reunião, qual era a disposição das mesas. E aí vocês acabam pedindo um pouquinho de guardanapo a mais, outros itens, e assim vai. O que poderia ser diminuído no orçamento de vocês, acaba aumentando um pouco mais. Complementando o que a Isa está dizendo, ela casa todos os dias, não que ela casa, mas ela casa as pessoas todos os dias. Então vamos pensar, se ela tem uma série de casamentos, um poder de barganha até para uma situação de negociação junto com fornecedores, é muito mais fácil. Então, se você, noiva ou noivo, porque hoje em dia os noivos estão tomando mais à frente, tá? Então, se vocês vão verificar o orçamento, vocês vão casar só uma vez. Vamos entender desta forma. E ela casa praticamente todo dia. Então, o poder é verdade. Então, o poder de barganha para uma negociação é fundamental. E a visão clínica que a cerimonialista ela tem é perfeito, porque às vezes aquele detalhe ela encontra. Eu tive que complementar. E voltando aqui para a lista de casamento, é interessante que vocês ultrapassem no máximo 20% da lista para que não comprometa o serviço, né, o andamento da festa, né? Então, assim, tem que ter esse delineamento de como vai ser, de desenhar o casamento de vocês. Eu gosto sempre de falar que uma reunião, sempre faço com os meus clientes uma reunião sem compromisso, porque às vezes os noivos chegam tão sem noção, como também tem noivos, eu quero abrir um parêntese aqui, que cada vez mais os noivos eles estão por dentro dos assuntos, né? O grupo de noivas do WhatsApp aí está trazendo para vocês todas as notícias de última hora, e a gente tem que acompanhar, nós profissionais temos que acompanhar isso juntamente com vocês. Mas a maioria chega bem mesmo assim perdido. Eu já tive caso, por exemplo, do noivo não querer pagar gerador, porque ele disse que a festa tinha que acontecer em 1 hora. Elises, a festa vai ter que acontecer em 1 hora. Eu sem entender, por que 1 hora? E ele, não, porque eu não quero pagar gerador, mas assim não vai ter condição de fazer 1 hora. Porque você vai ter que pegar o pôr do sol, a gente vai ter que pegar as fotos. Tem as fotos pontuais que eu chamo, que são as fotos principais com o cortejo. Tem um cortejo, ele tinha um cortejo muito grande, né? E aí a gente conversando, ele viu que realmente a cerimônia dele, a festa na verdade, não seria toda em 1 hora, né? 1 hora seria basicamente a cerimônia, né? Então assim, é interessante que nós possamos, vocês estar mais alinhados com os cerimoniais, não digo só com a Isis Bezerra ou com a Malu, não. Não, eu não atuo em cerimonial social. Não, como celebrante, né? Mas que vocês procurem qualquer um cerimonial em si, que tenha o feeling, é o que eu costumo dizer. Você pode receber uma indicação, mas se não tiver aquela simpatia de primeira, não vai acontecer, porque é um profissional que vai acompanhar vocês por um longo período.
Vamos supor que vocês casem daqui a 1 ano, 2 anos. Então é um profissional que vai estar muito presente na vida de vocês. Então tem que ser uma pessoa que realmente vocês se identifiquem, né? O nosso mercado tem bastantes profissionais, né? Aqui mesmo nós temos temos como expositora também, outra cerimonialista. Então assim, que vocês possam estar alinhados para que não haja mais gastos desnecessários no orçamento de vocês, né? E outra coisa também que eu quero também chamar é os mini-eds, que agora, né, estão... O mercado ele toma outra forma, né? Os grandes casamentos, 200, 300 pessoas, deixa de ter foco e agora são os mini-eds. Mas cuidado, às vezes nesses mini-eds vocês acabam gastando como se estivesse fazendo uma festa para 200 pessoas, né? Então é interessante estar atento a isso. Então, um profissional que vai estar acompanhando vocês é o cerimonial. Muito bacana a Isis mencionar sobre isso. Existe o elopement wedding, é um casamento a 2. Então você casa e de repente você vai para um outro local e casa somente os 2, fugidos. Não vai ninguém. Quero casar só com você e pronto. Já fiz em Guaramiranga, já fiz em Jericoacoara, já fiz em vários locais aqui no Ceará. Existe o mini wedding, que é exatamente o que a Isis comentou. O mini wedding, ele é considerado até mais ou menos 50 pessoas. Então, tem muitos casais que fazem a opção para fazer o Destination Wedding. Eu sou de Fortaleza e eu gostaria de fazer o casamento em Aquiraz. Existem praias lindas em Aquiraz. Praia de Iguape, aí no Iguape tem Barro Preto, estava até conversando nesse exato momento com uma noiva, e Barro Preto, Catu, tem uma série de locais lindos. Então, você é de Fortaleza, você está indo para um destino de casamentos, no mini wedding, porque nem todo mundo vai se locomover de Fortaleza para aquele destino. Aí, tem casas lindíssimas no Cumbuco. Então, eu sou de Fortaleza. Eu vou para o Cumbuco, então lá existe o Destination Wedding também. São praias próximas, que são muito usuais para casamento. Aí é exatamente o que a Isis disse. Porque tem o transporte, tem a situação de traslado de profissionais. Então, tudo isso vocês têm que atentar. Não, mas eu quero casar no meu núcleo familiar. Seria os meus pais, os meus irmãos, os parentes mais próximos, que vão dar de 30, no máximo 50 pessoas, tá? E eles vão se locomover? Vão se locomover. Aí, é interessante, complementando, eu não sou cerimonialista na área social. Eu faço a celebração do casamento, tá? Mas eu não faço meu trabalho sozinha. Eu preciso de uma cerimonialista, que é minha amiga parceira, que é a outra parceira que também está aqui presente, mas tudo só funciona se tiver um cerimonial. E levando mais para a área judicial, é importante ter um cerimonial, porque quando você for fechar um contrato, você mostrar o seu contrato, saber a hora da entrega dos itens, que horas vai acontecer, né? Por exemplo, Isis, né, não estava sabendo que por exemplo, o fotógrafo não ia chegar a tal hora, em X fornecedor. Então, assim, é interessante alinhar todas essas informações, porque o cerimonial, eu até quero trazer um assunto que é o cerimonial do dia, né, que a gente vem batendo bastante, né, sobre isso. Vamos tirar das nossas mentes cerimonial do dia. Cerimonial do dia não existe. Por quê? Porque eu não vou trabalhar somente no dia. Eu, Isis Bezerra, cerimonial, eu trabalho no mínimo 1 mês antes do casamento de vocês. Na semana do evento, eu já estou entrando em contato com todos os fornecedores, me apresentando, checando o horário, que horas vai acontecer a montagem, porque eu participo da montagem do evento. Então, o cerimonial do dia não existe, porque não acontece só no dia, né? Nós participamos da montagem e, às vezes, também desmontagem também, com a checagem também dos fornecedores, né? Então é interessante que vocês tenham esse alinhamento com o cerimonial, porque ele vai ser o seu anjo da guarda, né? Não é desconfiando dos fornecedores de forma alguma, mas nós precisamos ter esse alinhamento, porque às vezes tem noivos que não entendem
né, não tem esse feeling do dia a dia e acabam tendo prejuízo, né? Então, o cerimonial do dia, gente, não existe. Se você, mas eu estou sem condição, verifica um cerimonial que esteja dentro do seu orçamento, que esteja de acordo com o seu evento e que você possa, sim, realizar e ter toda aquela assessoria, não só no dia, mas também antes, porque às vezes dúvidas surgem a todo momento. E na semana do casamento, então, nem se fala, né? A semana do casamento é a TPN de verdade, né? Atenção pré-nupcial. Mas um assunto realmente muito importante para vocês que vão casar. Essa situação do cerimonial do dia, os noivos, eles não conhecem o cerimonial. E o cerimonial não conhece um dos noivos. Então, a equipe de cerimonial, ela precisa conhecer, assim como também o celebrante. O celebrante, quando ele vai fazer a celebração do casamento, ele conta a história dos noivos. Ele chama as pessoas por nome. Eu acho muito feio. Eu, pessoalmente, Malu Cavalcante, prefiro não ler. Não que eu não leia, porque tem casais que me entregam um texto pronto. Eu gostaria que você fizesse dessa forma. Faço, respeito, o casamento são deles. Mas eu prefiro chamar as pessoas por nome. Eu chamo mãe, pai, irmão, irmã, sogra, sogro, todos pelo nome. Eu falo a história dos noivos, eu conheço os noivos. Então eu acompanho geralmente, eu já fiz casamento sendo contratado em um mês, mas geralmente de 6 meses a 1 ano. Eu já tenho um casamento para 2021, que eu tenho acompanhado os noivos. Então, é engraçado esse envolvimento, porque os noivos, eles nos veem, né, Isis, como psicólogos, como amigos, e muitas vezes nós perguntamos, como está seu coração? Está aflito? Contagem regressiva, e o frio na barriga? Então, por quê? Porque nós somos aquele acalento, nós temos aquela situação de chegar perto e dizer, você está bem? Seu olhar não está ok. Até o seu oi, o seu bom dia não está do jeito que é. Você está preocupado com alguma coisa? Eu estou preocupado com a minha mãe, com a minha sogra. Tenha calma, pensamento positivo, principalmente no dia do casamento. Então, o papel do real celebrante do casamento não é só ali naquele dia. Então, por isso que tem a diferenciação da situação de autoridades eclesiásticas. Não desmerecendo padre, pastor, porque eles têm uma importância muito grande, tá? Agora, tem muitos casais que casam no cartório, muitos que fazem comigo, casam no cartório, vão à igreja, casam poucas pessoas, tipo pai, mãe, irmão, tá? Sem decoração na igreja, e faz com pompa e circunstância no buffet, e faz com o celebrante. Já fiz também, em vez de ser no cartório, tá? E a juíza de paz, em seguida eu tenho um momento como celebrante. Não demora 1 hora não, tá? Não é nem padre nem pastor. Então a celebração é de 30 a 40 minutos, já contando as músicas, contando os votos. Dependem muito os votos dos noivos, né, também. Aí, o que eu quero deixar claro a vocês? O celebrante, ele é o realizador do sonho de vocês. É da forma que vocês querem. Mas tudo em harmonia com o cerimonial, com os músicos, com toda a cadeia produtiva.